sejam muito bem-vindos a mais uma aula de muito conteúdo. E o conteúdo de hoje é para todos aqueles... Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. A aula de hoje é para todos aqueles que já tiveram seus projetos reprovados na distribuidora de energia, para aqueles que já homologaram aí alguns projetos de microgeração e estão se questionando como faz para homologar um sistema de maior porte, ou até para você que é um completo iniciante e está buscando maiores informações sobre o assunto. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, fica comigo, pois esse vídeo é para você. Sem mais delongas, bora! Para começar, já vamos explicando o que seria a etapa de homologação, porém antes vamos entender quais são as etapas que a antecedem, para que possamos entender de um ponto de vista cronológico como as coisas acontecem na prática. Bom, inicialmente então é feita a venda de um sistema fotovoltaico a um cliente final, e essa venda poderá ser feita pelo integrador, por algum vendedor que trabalhe em parceria com aquele integrador, ou até mesmo por uma indicação de um cliente aí que já foi atendido pela empresa de integração. Por cliente final aqui, eu estou me referindo a qualquer pessoa física ou jurídica que esteja adquirindo aquele sistema fotovoltaico. E aqui podemos citar, por exemplo, clínicas, supermercados, fábricas, comércios e até mesmo residências. Bom, então uma vez que a venda foi feita e foi alinhado entre o integrador e o cliente final a forma de pagamento ou se será financiado aquele sistema, é dada então realmente a confirmação de que aquela obra será executada. Uma vez que isso esteja concluído, a gente passa então para a etapa de projeto, elaboração de projeto e envio desse projeto para a homologação na distribuidora de energia. Bom, então a homologação ela é uma etapa do processo necessária porque a distribuidora exige que para todo interessado em se conectar ao seu sistema de distribuição, deverá ser apresentado um conjunto de documentos, que a gente chama isso de projeto, onde ela avalia esse projeto e se as instalações e os dados cadastrais daquele cliente que quer acessar a rede da distribuidora está de acordo, ela faz então ou a aprovação ou a reprovação ou uma reanálise desse projeto. E uma vez que esse projeto esteja aprovado, a próxima etapa seria a etapa de vistoria do sistema. Tá? Então, uma vez que tenhamos concluído todas essas etapas, o cliente vai estar aí exportando tranquilamente o excedente de energia que ele produzir para a rede da distribuidora. E aqui vale um parênteses, tá? Que apesar de existirem as resoluções normativas e as normas das distribuidoras, e além disso também as normas da ABNT que trazem para a gente a questão de proteção, aterramento e por aí vai, apesar de existir isso, não existe um consenso sobre quais deveriam ser exatamente os documentos e a formatação desses documentos para o envio da distribuidora. Então, imagine, a gente tem mais de 40 distribuidoras de energia diferentes no Brasil, onde cada uma vai ter os seus canais próprios para solicitar cada serviço e o seu conjunto de documentos específicos para aprovar o projeto daquele determinado cliente para acessar a rede dela. Então não existe um padrão definido que vai, por exemplo, assim, servir para todas ao mesmo tempo. Muito pelo contrário, tá? Você deve observar e analisar cada distribuidora individualmente, pois como eu mencionei, principalmente essas questões dos canais e da documentação exigida por cada uma costuma ser bem diferente. Bom, dito isso, quais seriam então os documentos necessários para homologar esse sistema? Inicialmente a gente pode dividir a documentação em duas partes, a parte documentacional, cadastral e a parte de engenharia mesmo, a parte mais técnica. Na questão da parte cadastral, você vai precisar principalmente identidade do cliente, né? Ou se for uma PJ, uma pessoa jurídica, você irá precisar do cartão CNPJ e do contrato social daquela empresa, tá? Então esses seriam dados cadastrais, digamos assim. Agora, para a parte de projeto, como eu mencionei, não existe um consenso, tá? Mas aí, se tu parar para analisar, boa parte das distribuidoras seguem o mesmo padrão, que vai na linha de documentos como um memorial descritivo, os formulários de solicitação de acesso e informação
formulário de registro, datasheet dos equipamentos, certificado de Inmetro, ou certificado internacional, se o inversor for maior que 10 kW. Depois disso a gente tem diagrama unifilar, diagrama das proteções, um croquis da instalação daquele inversor, e também, por último, uma planta de situação. Se você quiser adicionar também informações de layout de instalação, também são bem-vindas aí para a análise da distribuidora. E de forma resumida seria basicamente isso, tá? Mas eu quero bater aqui na tecla de que eu sei que várias distribuidoras não solicitam nada disso, pelo contrário, a documentação ou é uma análise automatizada, que você só precisa preencher os dados lá, ou algumas ainda te solicitam só o diagrama unifilar ou um formulário e uma RT somente, tá? Mas aqui vale destacar que, apesar de não haver esse consenso, você deve sempre trazer um projeto completo, evitando a carência de detalhes, pois isso muitas vezes poderá levar a uma reprova do seu projeto. Mesmo que você tenha uma documentação simplificada, porque muita gente pensa assim, não vou enviar coisa demais para ele não encrencar, mas também enviar coisa de menos pode ser um problema, tá? Então fica aqui a reflexão. Outra ênfase que eu quero dar aqui é que é o seguinte: a depender da potência do seu projeto, a complexidade da análise da distribuidora também vai variar. As distribuidoras tendem a ter um processo mais facilitado para sistemas até 10 kW, acima de 10 e até 75 o limite da microgeração, outra análise, e para projetos de mini geração acima de 75, outra análise ainda, tá? E mesmo na parte de mini geração ainda teremos, de acordo com faixas de potência, documentos adicionais que deverão ou não serem entregues, tá? E aqui a gente pode citar que, às vezes, dependendo da distribuidora, até 300 kW você é isento de algumas proteções. Agora, acima disso, geralmente vai exigir toda a questão de proteção de média tensão, relé de proteção, né? Parametrização. E agora que você entendeu que existem diferentes níveis de dificuldade a depender da potência do seu projeto, outro destaque que eu quero dar é que cada distribuidora tem uma forma de envio de projeto ou uma forma de você solicitar alguma, por exemplo, um aumento de carga ou uma geração distribuída diferentes, tá? Então isso também é um fator que tem que ser levado em conta. Às vezes vai ser via e-mail, às vezes vai ser pelo cadastro numa plataforma online e muitas vezes também pelo próprio WhatsApp. Questões de prazo de análise. Antes do marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300, projetos de microgeração eram homologados, analisados em 15 dias, ao passo que projetos de mini geração eram aprovados ou homologados em 30 dias, tá? E isso tinha o porém de, caso aquele sistema necessitar uma obra de rede, uma ampliação de rede, reforço, coisa do tipo, a distribuidora aumentava o período de análise dela, dobrando esse prazo, tá? Então, microgeração era 30 dias e mini geração podia se estender por 60 dias ou mais, tá? E agora, após a lei, tanto microgeração quanto mini geração deverão ser atendidos em até 15 dias. Porém, pelo contato que a gente tem, pela experiência que a gente tem tido, né, com as distribuidoras, nem todas conseguiram acompanhar esse processo e atualizar os seus sistemas e o tamanho das suas equipes para estarem dando conta dessa demanda. E para situações em que for necessário obra, também ela poderá dobrar esse prazo, então vai poder se estender aí para 30 dias ou mais, a depender da situação de cada cliente. Outro ponto é que a geração distribuída ainda é um assunto, digamos assim, novo no Brasil, tá? Então as distribuidoras, elas também estão passando por um período de adaptação. Os seus avaliadores, os seus engenheiros estão aprendendo o que é uma geração distribuída, os problemas que podem dar nesse tipo de instalação. Dessa forma, muitas vezes o próprio engenheiro da distribuidora, ele vai corrigir o teu projeto de forma errada, ou ele não vai entender algum detalhe que você transmitiu, e a gente tem que às vezes saber argumentar contra isso, tá? Por isso é importante saber sempre o que a gente está fazendo realmente para, num caso de uma eventual divergência com um avaliador, a gente poder argumentar para ter o nosso projeto aprovado. Porém, você deverá se atentar principalmente às questões de dados cadastrais de cliente, tá? Pois as informações que tendem a dar mais
problema é porque assim, a distribuidora ela dá uma ênfase diferente da qual ela deveria dar nos projetos. Digamos assim, que ela foca muito mais na parte cadastral e documentacional do seu cliente do que efetivamente na questão técnica dos seus projetos, tá? Ela transmite essa responsabilidade para o engenheiro ou para o técnico que assumir a responsabilidade técnica para aquela instalação. Então, você que faz ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, e TRT, termo de responsabilidade técnica, você deverá saber muito bem o que você está fazendo, tá? Porque senão você vai estar assumindo uma responsabilidade muitas vezes que não é sua e isso pode dar problema. Dito isso, preste muita atenção em questão de nome do cliente, endereço, CEP, CPF, unidade consumidora, número da unidade consumidora, disjuntor do cliente que está cadastrado no sistema da distribuidora e disjuntor que o cliente efetivamente tem na prática, porque muitas vezes o cara altera, mas não atualiza o cadastro dele na distribuidora. Então, são todos pontos de atenção que você deverá ter, que eu tenho certeza que vão melhorar o seu resultado com as distribuidoras. Bom, muitas vezes, como eu mencionei, a distribuidora ela não vai ter um sistema e o projeto deverá ser enviado via e-mail. Em muitos casos, o próprio projetista, a própria empresa de energia solar que está interessada em homologar aquele projeto tem que ficar de olho, tá? Pois vai passar o período de análise e muitas vezes eles não vão te retornar. Então, nem avisando se o teu projeto está aprovado, nem reprovado, nem nada. Então, tem que ficar em cima e tomar cuidado, porque isso pode gerar atrasos indesejados aí para o cliente final. E como que a gente pode evitar todos esses erros aí? Uma maneira que eu indico aos meus clientes aqui é, cara, desde a primeira visita ao seu cliente, já leva um checklist bem robusto, com todos os dados ali que você deverá coletar daquele cliente, tá? Então, capricha aí nas fotos do padrão de entrada, foto do disjuntor do cliente, da fatura, do quadro onde vai ser conectado o sistema fotovoltaico, do local de instalação daquele módulo, de como que está a cobertura do cliente, né, o telhado dele, se for instalado no telhado, né, se não tem nenhuma madeira que esteja danificada ou uma estrutura metálica que vai poder fragilizar o sistema fotovoltaico. Isso também vai depender, claro, de quantos módulos, né, qual o peso que você quer botar naquela cobertura. Isso, então, se você levar em consideração já no início, vai fazer muita diferença para você, tá? Também na homologação dos teus projetos. Adicionalmente, se o teu cliente tiver aí um gerador ou uma carga específica que a gente tenha que tomar cuidado, é bom já coletar foto disso. Se for gerador, qual o nível de tensão que ele trabalha, quais os momentos do dia, né? Se ele é um gerador de acionamento manual ou automático. Tudo isso vai favorecer e evitar que você tenha que ir novamente, muitas vezes no cliente, para pegar aquela informação, já consiga agilizar a questão da homologação. Isso vai trazer muito resultado positivo para a sua empresa. E cara, capricha nas fotos, bate foto que traga bastante detalhes, que você possa entender toda aquela instalação e principalmente questão de fatura de energia, verifica se a foto está legível, endereço, número da unidade consumidora, todos aí são pequenos detalhes que vão fazer muita diferença no final. Agora vamos trazer um exemplo prático. Então, qual seria a diferença entre homologar um sistema de 5 kW e um outro case aí que todo integrador adora, que é a famosa usina de 1 mega? O que a gente precisa para homologar uma usina de 1 mega que a gente não vai encontrar num sistema aí de 5, 10 kW? Aí o cara se pergunta: beleza, Gabriel, mas qual que é a diferença entre aprovar um sistema de 5 kW ou um sistema, uma famosa usina de 1 mega aí que todo integrador adora? Qual que é a diferença? Bom, cara, a principal diferença está nas instalações daquele cliente, tá? Geralmente, os clientes pequenos de baixa tensão, o padrão de entrada ali é muito simples, tá? Só vai ter 2, 3 componentes, ao passo que uma instalação de média tensão ela vai trazer uma complexidade muito maior, que a gente já vai entender um pouco mais a respeito. Então, em baixa tensão você vai encontrar o quê? Um poste, uma caixa de medição, um medidor, um disjuntor e os eletrodutos que passam por ali. Enquanto numa instalação de média tensão você vai ter aí as cabines blindadas ou cabines de alvenaria, que vão ter no mínimo aí uma chave seccionadora, um fusível, transformadores de corrente, transformadores de potencial, relé de proteção e um monte de coisa, disjuntor de média tensão e por aí vai. Então tudo isso naturalmente traz um nível de complexidade maior. E além disso, você terá que parametrizar esse relé, então vai ter que ter um estudo de proteção para verificar se a instalação está coordenada, está seletiva. Adicionalmente, muitas distribuidoras vão te pedir
a malha de aterramento daquele cliente, tá? E aqui não vale fazer o que muita gente faz, que é aquela famosa linha quadrada ao redor da planta, tá? Quem já fez sabe o que eu tô falando. Não vai bastar isso aí, você vai precisar fazer uma análise de solo, traçar as curvas lá de potencial desse cliente e apresentar em um projeto muito mais completo em relação ao aterramento, tá? Por isso, você que é integrador, cara, leva esses custos em consideração já na elaboração da proposta comercial, verifica, vai precisar terceirizar, não vai precisar terceirizar essas questões aí de média tensão e já coloca isso no teu orçamento, que vai fazer muita diferença e vai evitar surpresas lá na frente. Para finalizar, se você quiser ganhar tempo, como eu falei, cara, presta muito bem atenção na distribuidora que você estiver trabalhando, como que ela solicita que cada coisa seja feita. Por exemplo, aumento de carga no WhatsApp, solicitação de projeto fotovoltaico via plataforma online, web, tá? Então já entenda tudo isso de antemão, que vai te salvar muito tempo. Por hoje é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Foi uma honra estar transmitindo esse conteúdo para você. Se você é novo aqui, se inscreve no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixa embaixo aqui que a nossa equipe de suporte vai te responder. Se você gostou, avisa a gente também se gostou, porque nossa intenção aqui é trazer conteúdo que realmente vai te transformar, vai causar diferença no seu negócio. É isso, galera. Muito obrigado. Não se esqueçam, o sol é o nosso movimento.